Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Dorge. Eu sou o Dorival Alves, apresentador aqui do programa. Lembrando que eu também sou corretor de imóveis e hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Dizem que vendas é sorte, mas sempre tem alguém que lidera muitas equipes, muitas famílias. E para isso eu trouxe hoje um amigo meu e diretor de uma grande construtora aqui em São Paulo, tá? Então, nada mais certo do que alguém que vive o mercado na veia, que lidera, que mostra as rotas, né? Que você determina ali o que fazer e como fazer. Então, hoje o meu convidado é o Cabral, Diretoria Cabral. Muito obrigado, Cabral, pela sua presença aqui no podcast do Dorge. Pode se apresentar para nós. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Cabral na área, prazer, Dorival, estar participando do seu podcast. E vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário, né? Essas mudanças aí e o mercado para 2026, pessoal. Vou falar para você, vem para o mercado imobiliário, vem para a corretagem, vem ganhar dinheiro. Cabral, a sua marca é registrada. Fala, pessoal. Cabral, vender imóveis é sorte ou você tem que estar no lugar que a sorte esteja lá, mas você fazendo a sua parte? Não é sorte. Como a gente fala agora na Ecomais, é lead. Brincadeiras à parte, não é sorte, é trabalho, pessoal. Se você tiver numa boa construtora, o gerente te capacitar, você fazer um bom treinamento. O que é treinamento? No plantão, aprender uma maquete, aprender sobre o produto, entender o seu cliente, você vai vender todo mês. Ou seja, corretor, você tem que aprender, entenda. O curso técnico, ele te dá a teoria, não te dá a prática. Para você se desenvolver, ser um bom profissional, você tem que buscar aprender. Porque você sabe, Cabral, que existem pessoas que não sabem nem apresentar uma maquete. Este corretor, ele é preguiçoso ou ele é ancorado num gerente porque sabe que alguém vai fazer para ele? Esse corretor é preguiçoso, ele é ancorado no gerente. O corretor, ele tem que aprender, assim como você, eu sei que você é um ótimo corretor, você apresenta, faz a maquete, faz o fluxo. Quando o corretor ele não depende muito do gerente, ele vende todo mês. Aquele corretor que ele depende do gerente para tudo, ele está fadado a não vender e culpar o gerente pelo seu resultado. É verdade. Sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas saem da escola do técnico em transações imobiliárias, né? E acham que vai ter um professor eterno na vida dele. Ele coloca muita culpa no gerente, ele não busca. Você tem que entender, corretor, corretora, que você é seu chefe, caramba. Para de esperar do outro, né? Aí o que acontece? Essas pessoas que são ancoradas na expertise do outro, ela não se desenvolve quando o outro, alguém se destaca, vende é porque teve sorte, né? As pessoas saem de casa, Cabral, todos os dias, né? Na ideia que eu vou vender. Chega no plantão de venda, facilmente ela se distrai. As distrações de curto prazo. Como que você lida com essas questões, né? De caras que só reclamam. Eu odeio pessoas que reclamam do meu lado. Eu não gosto de trabalhar tanto como corretor, como gerente na parte da liderança. Corretor e gerente que só reclama, só arruma desculpa. Como você fala, vem com a desculpa, mas vem com a solução. Vem com a solução. Então, assim, eu não gosto de corretor que reclama. Se o corretor está reclamando, primeiro ele vai falar por que ele está reclamando, mas ele vai vir com a solução. Então, eu gosto de corretor que trabalhe. Corretor que fica no plantão, tomando cafezinho, cigarrinho, batendo papo, Netflix e conversa fiada, esse corretor não vende. Pessoal, eu entrei no mercado imobiliário há 15 anos atrás, foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer amizade. E eu uso isso todo dia quando eu falo com os corretores. Exatamente. E eu fico mais puto da cara quando eu vejo pessoas, né? Cara, o cara sai lá da sua mesa, lá da puta que pariu, desculpe, chega no coleguinha, aí vale fumar, vamos comigo. Cara, vai sozinho, deixa seu colega trabalhar. Agora eu me pergunto, que é mais errado? Quem vai fumar seu cigarrinho e convida o outro, ou o outro que aceita o convite do outro para ir fumar, sendo que ele nem fuma muitas vezes? O outro que não fuma. Pessoal, eu não tenho nada contra vício. Eu não fumo e não bebo. Eu nunca fui parte dessa panelinha, dessa rodinha de corretor. Corretor, um recado. Aqueles corretores, se falam dos outros, fala de você também. Então, vai para o plantão para trabalhar. Corretor de imóveis, que ele entender que essa profissão é como se fosse um CLT. Ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, o horário para tomar o café. Se ele se programar, como vai ser o meu dia? Eu vou chegar no plantão, vou fazer a roleta, depois eu vou esperar dar o horário, fazer ligação, eu vou para a rua, para o ponto de captação, eu vou atender meus leads, eu vou ver a lista de oferta. Se ele tiver um planejamento dentro do plantão, com a ajuda e o suporte do gerente, esse corretor ele vende todo mês.
E a gente tem casos na nossa diretoria. Diretoria nova na Icom+, mas corretor que está com 20 dias, 30 dias, 15 dias que já vendeu 1, 2, 3 unidades. Cabral, você faz parte da Icom+, isso. Correto? Quais são os diferenciais para corretores que querem ingressar na Icom+? Né? O que pode chamar assim, corretor? Aqui você vai ser diferente por este motivo. O que me chamou a atenção de ter voltado para a Icom e para a Icom+, foi o fato da empresa estar investindo muito pesado em lead. Porque você sabe, Diogival, no seu tempo e no meu também, a gente tinha que ficar muito na rua. Nossa. Na rua, panfletando, naquele sol. Hoje não, hoje o mundo está digital. Então, na Icom+, o corretor ele vai receber muito lead no plantão. Então, ele vai estar lá no plantão, vai fazer um barulhinho, aquele barulhinho que a gente brinca, não é sorte, é lead, e ele vai atender. Hoje, o corretor na Icom+, ele está recebendo de 8 a 10 leads por dia. São 8 a 10 clientes querendo comprar apartamento. Então, esse é o diferencial na Icom. Fora isso, como o mundo está digital, hoje a gente tem um marketing na Icom+, que o próprio corretor vai fazer os seus vídeos, não precisa o corretor ficar se matando e pagando para fazer os vídeos. Lá na Icom+, tem o setor de marketing que faz os vídeos, tem o pessoal que filma. Interessante. Então, assim, tá muito bacana a Icom+. A Icom+, ela deu uma revolução que a gente fala. Eu não via isso daí anteriormente, né? Que eu estava na Icom. E com a mudança de diretoria da Icom+, a gente viu a expertise que o Digro, que é o diretor-geral, trouxe para a Icom. Então, a Icom 2026, ela está totalmente digital. Está muito bacana. O mercado digital, olha só, o mercado imobiliário ele é bem agressivo, né? As construtoras, elas brigam por cada vez mais espaços, de preferência, né, próximo às zonas centrais, né? Aqui em São Paulo teve essa mudança ali no centro, né? Teve a desapropriação de uma vila lá, não sei qual é o nome da favelinha que teve lá, né? Desapropriou. Sim. E muitas construtoras estão construindo no centro, né? As pessoas, né, têm um receio de comprar nessas zonas que foram desabitadas e agora está passando por novas construções, né? Enfim, a fim de especulações imobiliárias. A Icom, ela tem algo nessa região que possa atrair o público, que ainda está desconfiando, e se ela não valorizar tanto? A Icom está com bastante projetos no centro, inclusive a gente tem uma loja lá na região central, né, ali na Liberdade, que vai ser a nova Time Crest, né? Então, assim, o prefeito lá vai dar uma mudada e a gente tem uma central lá. Então, você, corretor e corretora e gerente, esse produto do centro, que é o que não tem, 2 dormitórios lazer completo, sacado e com vaga ali no centro, na Liberdade. Então, quem comprar esse projeto e nessa região do centro vai valorizar muito, que o centro está mudando, né? Exato. Cabral, você enche os olhos, né, quando você fala do mercado imobiliário. Você acredita que o mercado imobiliário, ele de fato muda a vida das pessoas ou as pessoas que mudam as vidas dentro do mercado imobiliário, né? Porque uma coisa é olhar para você e ver um cara bem sucedido. Outra coisa é eu querer trilhar o caminho que você trilhou, né? Geralmente a pessoa quer dar um pulo para o sucesso e isso não acontece. Muda ou não muda? Ou eu que faço minha vida mudar no mercado imobiliário? O mercado imobiliário muda desde que a pessoa queira mudar no mercado imobiliário. Assim como outras profissões, tem muita gente ganhando dinheiro e tem outras não. Eu comparo com um advogado. Tem muito advogado que está ganhando muito dinheiro. Tem advogado que não. O mercado imobiliário ele muda sim, porque é um dinheiro, é uma comissão que normalmente as pessoas não ganham fora, é de 7 mil, 10 mil, 15 mil por venda. Isso é fato. A gente está com uma corretora nova, a corretora está trabalhando com a gente 30 dias. Ela fez 5 vendas. Fora da curva. 30 dias é a corretora Napoleão. Por isso que a gente fala, quando o gerente treina e o corretor quer, é o sucesso. 30 dias, 5 unidades. E é uma corretora nova. Fora da curva. Essa é case de sucesso. Cara, vou falar mais uma vez. É porque assim, o corretor, ele tem a síndrome de coitadismo. Eu odeio pessoas que se vitimizam do meu lado. Cara, entenda. O mundo não é tão justo, corretor, da forma que nós gostaríamos que fosse. Eu sinto muito. Ninguém vai voltar para buscar um fracassado e falar, vem, eu quero você do meu lado, fracassado. Não vai. As pessoas buscam pessoas fortes, pessoas que se reinventam, né? Você sabe, Cabral, lidar com pessoas
você que é um diretor, você lida com seus sonhos, com os sonhos do gerente e com toda uma rede de profissionais que aguarda, né, seu direcionamento. Como que o Cabral consegue, né, traçar estratégias para passar para os líderes e os líderes para os corretores? Para o corretor, o que eu falo? Pessoal, se vocês trabalhar, foca. Não vem para reclamar. Muitas vezes os parentes criticam, né? Então, o corretor, ele tem que falar que ele é corretor no primeiro dia, né? Primeiro dia, ele tem que trabalhar. E eu falo para ele, não foi fácil para mim, também não vai ser fácil para você. Porém, hoje, o caminho, ele tá mais fácil. Antigamente, para vender era muito mais difícil. Não tinha maquete, tinha que ir para a rua. Hoje está muito digitalizado. Então, sou corretor, focar. Quando eu falo focar, é trabalhar de verdade, ter uma estratégia junto com o gerente, ele vai vender. Não tem como. Vou dar o exemplo dessa menina. Em 30 dias, ela vendeu 5 unidades. O outro corretor vendeu 2. O outro corretor vendeu 3. Quem são esses corretores? Corretores novos que viram que dá para ganhar no mercado imobiliário muito dinheiro. A gente tem exemplos dentro da construtora. A corretora está com 20, 22 anos, vendendo 20 unidades por mês. Já colocou uma grana considerável no bolso que se ela tivesse com um trabalho formal, dependendo do salário, não colocaria. E essa profissão, pessoal, muda a vida. Assim como mudou a minha, pode mudar a sua vida também. Basta você querer. Igual você. Você é um corretor de sucesso. Cara, eu acredito muito em mim. Tava lá na Paraíba, viajando, curtindo, eu vejo seus stories. Por quê? Porque a gente vê sempre você trabalhando e você tem um método. Esse método que você faz dá certo. Você é um menino muito digital. Eu sou. Então, para você, dá esse resultado. Tem corretor que gosta de ir para a rua. Também dá resultado. É o que a gente brinca. Existem várias torneirinhas no mercado imobiliário. Se você todo dia ligar, dessa torneirinha vai sair uma venda. Ou do digital, ou da rua, ou da roleta. Basta você querer trabalhar. E eu não gosto de estar do lado de pessoas que se vitimizam. Ou a pessoa dodóizinha. Porque ninguém chega no mercado imobiliário ganhando rio de dinheiros. Eu não conheço um corretor que entrou no mercado imobiliário, eu quero ser corretor, não quero ser advogado, não quero ser engenheiro. Não, normalmente é uma pessoa que infelizmente quebrou, que foi o meu caso, ou uma pessoa que está desempregada e viu ali uma oportunidade. Mas o que eu falo, não entra nessa profissão com uma oportunidade, entra nessa profissão para mudar de vida, porque se você trabalhar certinho, fazer o que o seu diretor está falando, o seu gerente, não tem como você não vender uma unidade no mês. É que tem corretores, tá, Cabral? Que eles só são corretores da porta do estande para dentro. Da porta para fora eles esquecem que é corretor. Tem vergonha da profissão, né? Outra coisa que eu fico muito chateado quando eu escuto corretores. Primeiro, corretor, se você é corretor de imóveis, bota uma foto no seu perfil. Não coloca a foto só para amigos salvos. Poxa, você está exposto à internet. Se o cara te chamar no ver tua foto no Instagram, no WhatsApp, como é que fica? Sabe? Cabral, aqui em São Paulo nós tivemos muitas confusões ano passado, né? Também o Ministério Público em cima das construtoras nas unidades HIS. Já teve muitas construtoras, né? Que realmente aí venderam unidades HIS, habitação de interesse social, tá, pessoal? Para ficar claro. De forma desfreada. Irregular. Uns falaram que foi de forma... O corretor não se atentou, o comprador falou que não sabia. E nesse imbróglio todo, né? Você acredita que o corretor ele tem que ser transparente a ponto de deixar o cliente sem nenhuma dúvida numa negociação? O corretor ele tem que ser transparente e vender a verdade. Porque o cliente pode se passar 1, 2, 3, 5, 10 anos. Ele sempre vai lembrar do corretor. Ele não lembra do gerente, ele não lembra do coordenador, ele não lembra do diretor. Exato. Ele lembra do corretor. E a venda, pessoal, vocês corretores, a venda ela tem que ser saudável para o cliente e para vocês. É o que eu falo para os meus corretores. Explicou evolução de obra, INCC, explicou tudo para o cliente, explicou para ele que vai chegar um boleto da Caixa, vai chegar um boleto da Evolução, explicou a entrada dele, explicou a chave, o cliente está ciente que ele vai pagar? Tá, Cabral. Então fecha a venda. Não adianta enganar um cliente, que a gente vê muito no mercado, né? Exato.
Trabalhei com algumas pessoas que vendiam apartamento, não tinha vaga e ele falava que tinha vaga. Depois o cliente ia receber lá na frente. Eu não trabalho com pessoas assim, na época que eu era corretor. Um gerente desse eu não quero, um corretor desse eu não quero que trabalhe comigo. Você tem que estar ciente e explicar o processo para o cliente. Você sabe, né, Cabral, que agora o Minha Casa Minha Vida sofreu alterações, né? Sim. Conseguiu colocar mais pessoas na panela, né? Para famílias que ganham até 13 mil reais, é 85% da população brasileira, você concorda, né? Todo mundo tá dentro do bolo agora. Rapaz, porque se você falar que um cara que ganha 13 mil reais pode comprar um apartamento de até 600 mil dentro do Minha Casa Minha Vida, você falar que Minha Casa Minha Vida é povão, queridão, acho que está fora da realidade. Porque o brasileiro em si, a média salarial não chega a 13 mil. Quando você ganha 13 mil, já é classe média. Hoje não existe apartamento no valor de 150 mil, 160 mil que existia antigamente. Eu cheguei a vender apartamento pronto por 189 mil no Aricanduva. Não existe mais, nem na planta. Então, assim, mudou muito o Minha Casa Minha Vida. E outros apartamentos Minha Casa Minha Vida são lindos, com sacada, tem uns que tem até infra para ar-condicionado. Os produtos são lindos agora do Minha Casa Minha Vida. Exato. Cabral, e como que você identifica o perfil de um bom corretor? O corretor bom, aquele cara assim, esse cara aqui vai ser fera. Tem como identificar numa triagem, num processo seletivo? Porque no mercado imobiliário, né, muita gente se candidata a vagas de corretores de imóveis, mas sempre tem aqueles que se destacam. Sim, inclusive eu acabei de sair de um processo seletivo, né? O pessoal sabe que eu sou muito forte em contratação e eu que faço. Vou fazer um adendo aqui, realmente, o cara tá sempre com a sala lotada, Cabral. Eu que faço o processo seletivo, identifico os corretores e passo para os gerentes conforme o perfil do gerente. Não adianta eu passar para um gerente que é mais acanhado, mais sistemático, um corretor que não vai bater com ele. Então, sim, realmente a gente está... graças a Deus, nessa passagem para Ecom+, a gente está trabalhando com muito corretor novo. Eu estou até preferindo, né? Que tem os antigos do mercado com muito vício. Nossa Senhora. E os corretores novos não escutam. Então, 80% das vendas da minha diretoria são de corretores novos. Então, os corretores novos estão... Inclusive, esse pessoal novo que chegou agora, 30 dias, venderam muito. Então, eu consigo identificar o perfil do corretor. Aquele corretor que entende de rede social, fala bem, né? Aquele corretor comunicativo, aquele corretor interessado, esse corretor vai ter muito sucesso, Cabral, na profissão. Você me conhece, né? A gente se gosta um tempo já. Cara, eu não consigo ser gerente. E eu explico pelo fato... Eu sei, pessoal. Já tentei levar ele para várias empresas. Sabe por que eu não consigo ser gerente? Porque ser gerente... Cara, você tem que ter uma paciência. E eu não tenho paciência de pegar um adulto barbado e colocar no meu colo e falar assim, filho, a rota é essa. Eu não consigo. Eu digo assim, olha, eu sou daquela pessoa que fala assim, olha, desculpe, enquanto você chora, tem alguém vendendo lenço. E eu sou este cara que vou te vender o lenço enquanto você chora. Então, quando você começa a contratar pessoas de mercado... O corretor de imóveis, ele muitas vezes é arrogante. Ele não quer aprender... Aconteceu comigo quando eu entrei no mercado. Ele não quer aprender com quem já está no mercado e fala assim, não, já fiz. Ele tem sempre dizendo que já fez, que já sabe. Parece que as pessoas não param para ouvir, não tem humildade de ouvir. Eu acho que quando você pega pessoas, calças brancas, sabe, pessoal? A pessoa que nunca vendeu de fora do mercado imobiliário, eu acho que sim, essas pessoas estão mais dispostas a ouvir e a aprender. Mas, essa pergunta é para você. Entre contratar e reter, há um abismo, né? O mercado imobiliário ele tem um turnover muito grande. Mas como que você mantém essas pessoas na sua diretoria, né? Porque o mercado assedia muito. O que eu falo pro gerente e pro corretor. O corretor só fica se ele vende. Então, o gerente, ele tem a obrigação de fazer esse corretor, claro, se o corretor quiser trabalhar de verdade, obrigação de fazer esse corretor vender. Então, eu prefiro reter o corretor do que contratar é mais difícil. O turnover é muito grande. Passou 183 corretores em 40 dias na minha mão. Você tá falando sério? Entendeu? De corretores que entra e sai, que é aquele processo da incubadora, o cara entrou, sim. Aí falou pra mãe, veio um dia, outro dia não ficou. Então o turnover é muito grande. Mas essas pessoas que ficou são as pessoas que estão vendendo. Então, assim, tem muitas pessoas que entram romantizando o corretor. Vê a gente de carro importado, chegando no plantão, e eles acham que eles vão ficar ricos do dia para a noite. E não vai acontecer. Pessoal, assim como em todas as profissões, existe um processo. Eu estou há 15 anos no mercado.
Então, há 15 anos eu estou trabalhando de corretor, coordenador, gerente, GP, diretor-geral. Eu já passei por todas as cadeias dentro de uma construtora. É o processo. Respeite um processo. Se um gerente está explicando para você, é sinal que ele sabe mais com você. Principalmente os gerentes que trabalham na minha diretoria. Eu gosto do gerente que ensina. Eu não gosto do gerente que não dá suporte. Isso é. Entenda, corretor. Eu acho que todo mundo, na minha opinião, tá? Você tem a obrigação de 6 meses você saber subir uma documentação. Cara, tem pessoas de 1 ano de mercado que não sabem subir uma documentação. Para mim, isso é inaceitável. Eu consigo chegar para você e falar, desculpe, você está aqui há muito tempo, não sabe subir uma documentação. Aí tem 2 pontos, né? Eu acabei tirando um gerente, que é um gerente antigo do mercado, e ele veio trabalhar comigo e são corretoras boas, tá? E ela falou, Cabral, eu não sei fazer isso. Eu falei, por que você não sabe? Você está 15 dias aqui, ninguém me explicou. Então a culpa também não é do corretor, a culpa é do gerente, de dar um treinamento, de dar um feedback. Pessoal, hoje a gente vai fazer treinamento de maquete, hoje a gente vai ter treinamento de fluxo, vamos simular uma venda, vamos entender um contrato. É o que eu fazia há 10 anos atrás, quando eu era gerente, com os meus corretores, para entender e vender. Aí eu entendo o lado do corretor, porque quando eu entrei no mercado, pessoal, graças a Deus eu cheguei vendendo, mas a minha gerente tinha um time tão grande que ela não me deu suporte. O que eu fiz? Eu colei nos coordenadores e eu falo para eles até hoje. Falei, gente, eu preciso vender. Falei para os coordenadores, minha gerente não aparece, mas eu preciso vender. Porque a gerente, ela vai ganhar em cima da venda de todo mundo. Exato. Mas se eu não vender, eu não vou ganhar dinheiro. Então o gerente tem que ter esse feeling e o corretor também. Eu deixo a porta aberta para o corretor me dar um feedback. Mas o cara tem que ter a humildade de buscar conhecer. Sim. Porque às vezes o cara se retrai, né? O cara fica com vergonha de perguntar. Eu, por exemplo, eu vou usar eu como experiência. Eu fui para o Nordeste, você acompanhou. E quando eu voltei, eu me vi perdido, de verdade, assim. O que acontece? Meu diretor saiu, o meu gerente saiu, os meus colegas saíram, aí você volta sem rumo. E ainda eu tô me encontrando, tá? Cara, sendo bem sincero com você, eu tô me encontrando porque o mercado imobiliário, por algum motivo, as pessoas não criam vínculos. As pessoas não criam, não se importam com o corretor, com o gerente, sabe assim? Por exemplo, quando você chega numa empresa que você tinha pessoas como parâmetro, né? Meu diretor, meu gerente, do nada todo mundo saiu. Sua referência. Referências. Aí você fala, o que aconteceu? Aí por isso que hoje eu, Dorival, estou meio que... Não, agora eu vou ver o que está acontecendo na minha volta. Ficar sem vida eu não fico, né? Porque, né? Mas eu digo para você ter alguém como referência. Sim. Querendo ou não, todos nós temos alguém em quem se espelhar ou alguém um ponto de apoio. Quando você perde um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio, você não sabe qual rota tomar. Então, qualquer rota serve. Por isso que hoje eu sou um cara neutro, analisando toda a minha volta. Já escutei várias pessoas, mas eu ainda não decidi o que fazer, porque eu estou perdido, porque eu não consegui entender até agora, porque tanta gente saiu. Eu sei. Sabe? Você, eu já me senti assim em algumas empresas. Você fala assim, não, cara... Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Por isso que quando as pessoas me procuram, eu falo assim, cara, eu tô no meu tempo, eu não sei qual decisão eu vou tomar. Eu acho que isso acontece no dia a dia com os corretores, quando o gerente sai, o diretor sai, o cara sai, começa do zero. Então, eu tô tendo muito cuidado com o meu próximo passo. Você acredita que o corretor, quando ele fica trocando de empresa em empresa, ele não cria vínculo em nenhum lugar e acaba que ele se perde nesse meio todo? Sim. Tem aquele corretor, aquele famoso corretor, eu vendo tudo. Muitas vezes, poucos que falam, eu vendo tudo e vende mesmo. A maioria eu vende tudo e não vende nada, porque fica rodando com o cliente. E a melhor coisa é criar vínculo. Eu falo isso para os gerentes, falo para os corretores. Eu fiquei na construtora na Econ quase 3 anos. Eu saí, rodei o mercado, fui para algumas empresas, diretor-geral, diretor, superintendente, e voltei para a Econ. E falei até para o meu diretor-geral, eu me arrependi de ter saído da construtora, porque eu estava vendendo, estava com um time legal, mas eu fui olhar o mercado. Então, corretor, se está ganhando dinheiro,
tá vendendo na construtora A, B ou C, fica. Se vocês olhar para os seus líderes, diretor-geral ou diretor, pode ter certeza. Ele tem anos que ele está naquela empresa. Você sabe que tem feedback seu, né? Tem pessoas que falam assim, cara, o Cabral, ele faz parte da Econ, porque tem pessoas, né, que criam uma imagem com a empresa. Né? Porque eu comentei, assim, nossa, o Cabral voltou para a Econ. Ele falou, cara, o Cabral faz parte da Econ. O pessoal ficou... Ele pode andar o mercado todo, que ele sempre volta para a Econ. Foi a empresa que eu entrei, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu entrei na Econ. Eu fiquei lá, minha primeira empresa foi lá. E foi uma empresa que eu vendi muito, trabalhei como corretor, trabalhei como GP, aí trabalhei como gerente, diretor. É uma empresa fácil de vender para o cliente. É uma empresa onde o seu cliente, se não tiver na Zona Leste, na Aricanduva, mas tem na Zona Leste, que é o Carrão, que é ali próximo, tem na Vila Matilde, você não perde o cliente. E é uma empresa que você se sente em casa. Como eu rodei o mercado, eu já trabalhei em empresa que eu falei, eu não me acho aqui. Tanto que é a sensação que eu estou sentindo ultimamente. Tanto que a minha volta da Econ, a minha esposa falou, você tá mais leve, você tá mais tranquilo. E as coisas estão acontecendo. Graças a Deus a diretoria já chegou vendendo. Você tá entregando resultado bastante. Tem perguntinhas para você, tá? Você sabe que eu andei aí pelo Nordeste, né? Tem pessoas que elas te têm como ídolos, te têm como referência. Por isso que eu sempre falo, corretor, cuidado com quem você segue e você admira. Aí essa pessoa nem resultado tem. Nunca pisou nem num plantão de vendas e quer vender mentorias. Tem muito coach do mercado imobiliário. Se você puxar o VGV, não vendeu 10 apartamentos no ano. Exatamente. Tem muito. Eu tenho um corretor lá de Recife, tá? Eu conheci esse corretor, ele é um guri bem novinho. O nome dele é Gustavo. Ele vende muito. Ele tem um trabalho diferenciado, tá? Ele fez uma perguntinha para você. O Gustavo, lá de Recife, da Imobiliária Hub Nogueira. Qual a chave para quem está começando no mercado? A chave do sucesso para você, corretor e corretora que está entrando no mercado imobiliário. Primeira coisa, já coloca no seu Instagram, nas suas redes sociais, que você hoje é um corretor de imóveis. E faça dessa profissão uma profissão e não um bico, assim como outras profissões. Veste a camisa de corretor imobiliário. Entende o seu nicho de trabalho. Tem aquele corretor especialista no Minha Casa Minha Vida, como aquele corretor especialista no alto padrão. Cabral, você vende o quê? Minha Casa Minha Vida e apartamento médio. Exato. Eu não sou especialista em alto padrão. Né? Já trabalhei em algumas construtoras alto padrão, mas eu sei vender para aquele cara ticket 1,5 milhão para baixo. Então, assim, estuda o mercado imobiliário, entende um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, vê o produto que você está trabalhando, o nicho, a região, os concorrentes. Você tem que ser um corretor que hoje o cliente está sendo... Tem cliente que sabe mais que o corretor do projeto. Eu falo pro corretor, não, filho, você tem que saber mais. É você que está vendendo para o cliente, não o cliente para você. Tem uma outra pergunta aqui, tá? O Jean, ele é filho do proprietário da imobiliária Sandias, lá no Brás. Eles trabalham com locações de prédios comerciais. É o foco mais esse, tá? O Jean perguntou, comprar financiado é pagar 2 vezes o valor do imóvel? Por que recompensa? Compensa comprar sim financiado, a não ser que você tenha um valor à vista. Pessoal, quando você compra na planta, tá mais barato, não veio a valorização. E normalmente esse cliente do Minha Casa Minha Vida, ele não tem o dinheiro, o aporte para comprar à vista. E se ele esperar esse aporte para comprar à vista, o apartamento valorizou. Eu fiz um lançamento, estava 189 mil na época. Hoje esse apartamento ele está valendo 280. Imagina o cliente esperar. Isso anos atrás, 280, não vai comprar. Todo mês o apartamento sobe. Então, sim, compensa sim comprar apartamento na planta. Você vai ganhar em cima da valorização do imóvel. Né? Vamos usar o exemplo esse do Free Liberdade. Quando esse apartamento estiver pronto, ali na nova Times Square, vai estar valorizando muito. Então, compensa sim comprar apartamento na planta, tá?
Cabral, quem vende mais, o corretor estrategista ou o corretor esforçado? Hoje, quem vende mais é o corretor estrategista. Todo mundo fala do esforço, mas hoje o corretor tem que ser estrategista, o gerente tem que ter uma estratégia com o seu time. Falar em estratégia, ontem eu fiquei das 9 da manhã até 8h30 da noite com reunião individual com cada gerente. O que ele vai fazer, qual que é o planejamento, a meta de venda. O corretor ele tem que ser estrategista. Aquele corretor esforçado, ele vai ficar o dia inteiro na rua, ele vai pegar um monte de contato ou não pegar e falar, eu trabalhei demais. Não. O corretor tem que trabalhar com isso aqui, pessoal. Cabral, agora eu vou colocar você literalmente no círculo de fogo, tá? Cabral, você acredita na meritocracia dentro do mercado imobiliário quando o esposo é gerente, a esposa é corretora, ou ao contrário? Porque você sabe, né? Às vezes desestabiliza a equipe quando você tem uma esposa que é sua corretora ou seu esposo que é, né, seu corretor. Você acredita na meritocracia? Pessoal, eu não gosto de trabalhar com parente, tá? Isso é regra... Isso me dá um alívio que eu estava louco para isso. É regra minha. Por quê? Eu já fui gerente, já fui corretor. Se eu sou um gerente e minha mulher vende 8 no mês e meu time vende 10, os corretores não vão gostar. Porque, querendo ou não, pode ser até o esforço dela, mas vai parecer ajuda. Exato. Então, assim, eu, Cabral, tô falando o meu particular, eu não coloco nem parente para trabalhar comigo. Prefiro contratar um estranho do que parente. E eu não acredito. Tem pessoas que se dão bem. Eu tinha um gerente, não vou falar construtora e não o nome do gerente, ele trabalha com a esposa dele. A esposa dele vende todo mês por mérito dela, mas a equipe dele também vende muito. Mas quando fica só troca o esposo ou o marido, querendo ou não, eu já vi gerente perdendo o time por causa disso. Exato. Isso você corroborou exatamente com o que eu penso. Eu, Dorgival, não trabalho com parentes. Isso é uma decisão minha. Não é demérito do seu esposo ou sua esposa ser seu corretor ou sua corretora. Não é, de forma alguma. Mas, no contexto geral, a sociedade ela foi criada como eu protejo os meus, eu alimento os meus. Então, quem está em sua volta nunca vai acreditar, mesmo que seja esforço da pessoa, que... aquela venda veio por esforço dela, não vai acreditar. Aquele ditado, não basta ser honesto, você tem que mostrar que você é honesto. Então, se você trabalhar com a esposa, ou o pai, ou o tio, eu já vi equipe que é a família inteira, tá? Eu tinha um gerente que é a família inteira dele, né? Hoje ele não tá mais comigo, sucesso. A família inteira. Era a mãe, o pai, o tio, os 4 filhos, o sobrinho. Eu falei, cara, como você trabalha? Eu não consigo. Minha Nossa Senhora das Comissões. Ô, Cabral, o mercado imobiliário dele está sempre se reinventando, sempre mudando, mas o mercado imobiliário como um todo está falando que 2026 é o ano da mudança. Corretor em 2026 vai ganhar muito dinheiro. Por quê? É o ano da mudança, é o ano de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque está entrando muito lançamento. Eu vou falar da Icon. Pessoal, esse ano é 22 lançamentos. Tem construtora que não lança 5 no ano. É o boom do mercado imobiliário. 2026 é o ano para ganhar dinheiro. E é o ano para ganhar dinheiro na Econ mais Diretoria Cabral. Qual o Land Bank da Econ? Da Econ Mais, vou falar da Econ Mais aqui. Econ Mais tem 22 lançamentos, juntando estoque e coisa, tem acho que 5 bi aí. Muita coisa. Muita grana. Pessoal, para você entender, tá? Econ é uma construtora que existe 2 houses. É Econ Vendas e Econ Mais. Tudo vai para o mesmo cofre, mas existe 2 houses. Concorrência. É para concorrer entre si, para forçar as pessoas, né, a se movimentarem. Senão, né? Cabral, lida bem você ter 2 houses brigando pelo mesmo produto? Sim, é muito forte, tem concorrência, né? Eu faço essa concorrência dentro da minha diretoria, porque se não tiver concorrência, eu acho que a pessoa fica estagnada. Ela tem que ver alguém para ela se espelhar. Tanto corretor, como gerente, como diretor, como empresa. Então, eu gosto dessas concorrências, eu gosto. Eu gostei dessa movimentação que houve interna na própria construtora. Você tem o Ramud, né? Porque Ramud voltou, o Ramud voltou. Tá na Icon Mais, é o diretor agora dos coordenadores.
E assim, voltou a Pandora, ela era gerente na Econ Vendas, voltou. Tem bastante gerente, eu estou conversando com alguns, tem um que vai assinar hoje, que era da Econ Vendas, também está voltando para Econ+. Eu também, né? Fui da Econ Vendas e voltei para Econ+. A Econ+ é a bola da vez. E o corretor dessas grandes empresas, ele é visto como mais um número ou como um cara que deve ser capaz de trazer resultado para a empresa, sabe? Porque, você sabe, nos plantões de vendas, o que mais tinha é corretor, né? As empresas, no contexto geral, o volume é no volume, na quantidade de pessoas que se destacam os melhores, né? Como que você consegue, né, a empresa como um todo, né, olhar para as pessoas de forma diferenciada? O que eu passo para os corretores é nas coletivas, tá, pessoal? Corretor que está chegando agora. Na minha diretoria, você não é um número, você é peça primordial e principal. Aqui você tem voz. Então, se esse corretor ele trabalhar, pode ter certeza que eu vou indicar ele para uma coordenação ou para uma gerência. A gente tem caso na Econ+, corretor com 3 meses já assumiu uma coordenação. 3 meses dentro da profissão já se destacou e assumiu uma coordenação. Antigamente não existia isso. Antigamente, e tem até hoje, aquela famosa panela no mercado imobiliário, que só sobe de cargo. As pessoas que gostam até dentro Chaves, do... né? Você me indicou, você me ofereceu, né? Uma época, acho que não sei quando foi. Dodge, bom, eu tenho carta branca com o Cabral, né? Cabral, igual eu falei pra você, né? Você me convidou como gerente, como corretor... Com coordenador, acho coordenador. que eu brilharia os olhos, mas como gerente, de verdade, assim... Ramud Dorival, coordenador, menino vende muito. Vendeu. Bora tomar um café com o homem aí, hein? Ramud é o novo diretor de coordenação agora, da Econ+. Coordenação me brilha os olhos, mas o cargo de gerente, por que não? Por que eu digo isso, tá? E vai ser tipo uma pergunta para você. O bom corretor, ele pode ser um bom gerente? Ou você perde um bom corretor promovendo para gerente sem a expertise necessária? Um bom corretor pode ser um bom gerente desde que ele queira e tenha aptidão para lidar com pessoas. Uma coisa é o corretor vender 3, 4, 5. Uma coisa é o corretor gerenciar uma equipe. Porque o gerente, ele não é só gerente. Ele é psicólogo, ele é o pai, ele é a mãe. Ele é tudo dentro de uma diretoria, dentro da equipe dele. Vai ter corretor que vai estar bem, vai ter corretor que não está. Então, ele tem que ter esse autocontrole e essa percepção. Eu não consigo montar time. Por isso que eu sou humilde o suficiente. Olha, eu sou um cara, Cabral, que eu prefiro lidar com você, líder, do que com o liderado. Porque eu sei o que tem que ser feito, como deve ser feito, e você transmite. Ponto. Porque eu sou um cara que eu não gosto de dar muitas voltas para falar que você é um bundão, vive reclamando e não faz porra de nada para mudar a situação que você tá. Porque entenda, cara, todo mundo tem problema. Você contar os seus problemas para um cara que tá no mesmo lugar que você, fazendo a mesma coisa que você, meu querido, é secar gelo e eu não consigo. Agora eu consigo chegar pro Cabral e falar, Cabral, isso tem que ser assim porque é que dá o resultado. Ponto. Discermine. Tá bom? Porque você é um cara que já tá mais acostumado a levar porrada. Você não tem mais aquele mimimi, entendeu? E eu não gosto de gerente... por que você não bateu a meta de vender 3 milhões? Então, é porque isso, porque aquilo... Não. Traz a solução. Inclusive, ontem eu falei, gente, a reunião é de planejamento. Eu vou montar o meu planejamento com você e eu quero saber o seu planejamento. Teve alguns gerentes que trouxeram o planejamento e falei, vai dar certo. Tem gente que falou, cara, eu não tenho planejamento porque eu não tenho corretor. Falei, cara, você não desenhou uma estratégia para contratar? O que você tem que fazer? Então, aí, esse gerente está fadado a ser promovido a voltar a ser corretor. Exatamente. Ô, Cabral, você sabe, né? A gente está cada vez mais imerso na tecnologia. IA para cá, IA para colar, tudo a gente pergunta para a internet, né? Você acredita que a inteligência artificial, ela pode substituir a figura de um corretor ou de forma mesmo que não visível atrapalhar as vendas, sabe? Porque hoje tudo é robotizado, é a grande maioria das vezes, né? Eu trabalho com IA, mas é o que eu passo para os clientes. Essa profissão não vai acabar e essa profissão, o cliente, ele tem que sentir o tato do corretor, não do robô.
Eu vejo bastante corretor trabalhando com o IA até em atendimento robótico. Eu não gosto. Eu gosto de eu pegar o lead, que eu falo eu, corretor, já atender. Tudo bem, dona Maria? A senhora pediu informação do projeto X. Como que eu posso ajudar a senhora? Não um robô ficar falando, eu não gosto. Nossa, me cansa, né? Você sabe que eu fiquei hypado na internet na Econ, né? Porque, aliás, na Econ foi quando eu entrei e eu fiquei a maior parte do tempo. O que acontece? Eu acho que hoje em dia, Cabral, os corretores e corretoras, né? Eles querem criar personagens. Eu acho que isso não cola mais nos dias atuais. Você tem que ser você. Para de tentar na internet, né? Enfeitar pavão, porque o pavão já está enfeitado. E os caras começam a querer falar bonito, começam a tentar enfeitar demais, e acaba que as pessoas falam, meu, que cara chato. É. Tem muito isso. Assim, é que eu falo pro corretor, seja você mesmo. Não adianta você inventar, que você falou. Eu tinha uma corretora, Eusita, ela não mora mais em São Paulo, ela ganhou bastante dinheiro e foi embora para o Sul. E ela falava problema, trabalho e cliente. E ela vendia muito, porque ela entendia, o público que ela vendia era o público que ela falava, Cabral, eles me entendem. Não adianta eu estudar, falar bonito. Ela era verdadeira na venda. Se o corretor for verdadeiro na venda, ele vai vender. Não adianta ele querer se mostrar uma coisa que ele não é. Então, corretor, seja verdadeiro. Seja honesto e transparente na venda. Eu fiquei surpreso no Nordeste, sabia? Eu fui pro Nordeste e o Minha Casa Minha Vida de lá é diferente. No quesito tamanho. Lá você compra apartamento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados, com suíte e vaga de garagem. Pela Minha Casa Minha Vida, por 200 mil, 250, até 300. Assim. Eu tenho um amigo meu... Eu fiquei assim, meu Deus. Ele tá lá no Nordeste, eu não sei que lugar que ele tá lá, acho que é do Ceará, que ele trabalha só com Minha Casa Minha Vida, ele era de São Paulo, inclusive é o cara que me ensinou muito no mercado imobiliário, que é o House, e ele fala, Minha Casa Minha Vida aqui é bacana, compra para investir. Eu falei, cara, eu não vou para aí, como eu vou ficar comprando para investir? Cara, eu acho que para você investir no Nordeste assim, Cabral, só se você de fato for de lá, ou você comprar algo que tenha short stay, long stay, essas coisas mais aplicativo Airbnb. Para você comprar um apartamento grande para você locar, não vale a pena. Porque as coisas do Nordeste é mais barato, os aluguéis são mais baratos. Para você ter ideia, minha irmã mora em apartamento de 60 metros quadrados, paga R$600 de aluguel. Aqui, R$600 não mora nem na comunidade, né? Que a gente fala, né? Cabral, mas em todo lugar, você vê, quando você vai ser corretor de imóveis, todo mundo entra com muitos sonhos e a maioria sai frustrada. A maioria sai. O que faz um corretor se destacar para o cara ter sucesso? É claro que a gente sabe que tem que ter esforço, tem que ter dedicação, mas o que faz alguém se destacar no mercado imobiliário de verdade, assim, além de tudo que eu já falei? Se destacar é ele ter vontade, ele ter fome de trabalho. Assim como você tem a sua fome de trabalho. Eu vejo toda hora você postando. Tenho raiva. Aqui assim, ó, Cabral, aqui as pessoas elas têm que parar de romantizar a pobreza. Cara, você tem que olhar para você e falar assim, eu tô na merda. Não é que eu estou na merda, mas, cara, eu não quero estar aqui sempre. Qual é o meu próximo passo? É o que eu falo no meu processo seletivo e os gerentes dão risada quando eu falo. Isso eu falo. Tem gente que tem fé para comer camarão, tem gente que tem fé para comer arroz e feijão. Eu não posso... A minha fé é de comer camarão. Não adianta eu querer uma coisa se o corretor ou até o gerente não quer. Por que eu tô falando isso? Tem corretor, se ele ganhar R$7 mil, ele vai achar que ele tá rico. Mas tem corretor dentro da nossa diretoria ganhando 15, 20 mil reais, que são 3 vendas, e ele falou, Cabral, eu quero mais. E aí é a fome de cada um. Assim como tem gerente que vai ganhar 15 mil reais e ele vai falar, tá ótimo, eu não quero um gerente desse. Eu já faço reunião com os gerentes, porque, filho, é melhor você ficar de corretor que você vai ganhar isso. Exato. É que a profissão do corretor é a profissão da fé, né? E tem pessoas que se ancoram nisso. Tenho fé que vou vender. Meu queridão, entenda. Fé sem ação é a mesma coisa que nada. Então, por que eu vendo muito? Eu sou revoltado com a situação que eu vivo. Cara, eu quero literalmente... ser rico. E a gente trabalha para isso. É o que eu falo pro corretor. Toda venda que você fazer, você compra uma peça de roupa. Que toda vez que você olhar para aquela peça de roupa, você fala, foi a venda do Pedro.
todo ano, isso eu falo para os meus gerentes, tá? Todo ano você tem que conquistar alguma coisa. Você não pode passar o ano sem conquistar nada, desde que seja a troca de um carro, um apartamento, ou a conquista de um terreno, ou uma viagem que você sonhou. Não dá para você trabalhar o ano inteiro e não ter conquistado nada. E você vê isso no mercado imobiliário. Pior que é. Eu estava falando com um gerente ontem. Ele falou, pô, Cabral, sabe o que a gente vê? A gente vê muito gerente calça branca ganhando dinheiro e eu, macaco velho, não tô ganhando. Eu não vou falar a construtora que ele tá. Aí eu falei, sabe o que é? Porque esse gerente macaco velho perdeu a fome. E esse gerente novo tá com fome. Exatamente. Fome de ser campeão. Então, assim, é o que eu falo para os meus gerentes. Você que tá com fome. Essa profissão nossa é a profissão que a gente fala, meu, tem que estar com tesão para vender. Se perder isso daí, você não vai vender. Igual o corretor. Corretor, você vende aquilo que você compra. Se você está trabalhando num projeto que você não moraria, sai daí. Vai para outro projeto. Você vende o que você compra. Corretor é assim. Você acredita nessa falácia? Acredito. Sabe por que eu digo isso assim? Cara, eu juro, eu fico muito raivado quando eu escuto alguém falar assim, nossa, eu não compraria esse projeto e também não indicaria para meus clientes. Eu, enquanto corretor, falo assim, cara, quem vai colocar as objeções neste projeto, se moraria aqui ou não, é o meu cliente. Isso é minha visão, mas quando eu escuto corretores falando assim, eu falo assim, desculpa, é você que vai pagar? É você que vai morar? Não. O seu papel, nosso papel enquanto corretores, tá? Isso eu uso como maestria para mim. Você quer morar aqui? Não. Ponto. Tem um outro para te oferecer. Agora, quando eu for falar com o cara, que eu já começo a colocar as objeções, o que tem em volta, eu criando dificuldades, eu não vou vender. Não vende. Porque eu procurei a dificuldade pelo cliente. Isso não pode acontecer. Eu falo do produto. O produto é magnífico, é a 8ª maravilha do mundo. Agora, eu não posso me negar de falar o que está em sua volta, né? Se o cara perguntar, tem uma favela aqui atrás? Tem. Aqui tem escola perto? Tem. Tá tudo no e-book. Porque eu acho que quando o corretor começa a falar como se ele fosse o cliente, ele não vende. Ele não vende. E o cliente sabe, tá, pessoal? Hoje o cliente, ele sabe se você tá enrolando só para você fazer a venda, para você pegar a comissão, e o cliente olha a comissão e a gente tem que explicar. Exato. Ou o cliente fala, não, realmente esse corretor, ele tá me mostrando um projeto, um produto que cabe no meu bolso, que a localização é a localização que eu gosto, e eu vou comprar. Como você trabalha na Icon e esse projeto da Icon que eu estou vendendo, um cliente me chamou no Instagram 3 anos atrás. Você conhece o projeto Norte Limão, né? Sim. 3 anos atrás eu vi este projeto para ele. Inclusive é o lançamento nosso agora, dia 15. Flow Limão. Ele me chamou, Doge, você trocou de número? E eu falei, troquei. Não, eu quero falar com você. Aí eu falei, meu número é esse aqui agora. Juro para você, eu falei com ele ontem. Juro, isso aqui é prova real, tá? Isso aqui, eu tô falando... Conhecendo você, esse cliente já mandou toda a documentação, já ele vai comprar. Não, já tá aprovado aqui, ó. Já vai se... Aqui, ó. Essa aqui é a esposa dele, tá? Porque como eles não são casados no papel... E minha conversa com o cliente é curto. Essa é a documentação que eu preciso para fazer a sua avaliação de crédito. Porque não adianta eu falar para você sobre todos os apartamentos que eu tenho, porque eu não sei quanto que você consegue de financiamento no banco. Então, eu prefiro saber quanto que você tem pré-aprovado para que eu possa ser melhor assertivo. Porque, às vezes, o cara tem restrição e eu perdi todo um contexto ali. Então, 3 anos atrás, eu fiz uma venda para este cara. Eu sabia que ele não era casado no papel. Eu falei assim, daqui a 3 anos eu vendo um para sua esposa, porque você já pagou sua evolução de obra. Cara, parece que eu já estava prevendo. Aí ele me chamou e eu estou vendendo Flow Limão para ele. Mas esse cliente, uma venda saudável e uma venda honesta, esse cliente vai te procurar. É a famosa corrente. Eu vendi um apartamento em 2016 para cliente. A gente está em 2026. A cliente me procurou, aí a gente vendeu, né, na outra construtora onde estava. A cliente me procurou, né, meu apelido é Cabral, né, meu sobrenome. Oi, Cabral.
eu vi que você está numa construtora X, tem um apartamento de vocês que vai lançar. Você pode me mostrar? E meu telefone não mudou. E eu falei, oi, tudo bem? Nossa, ela comprou um Aricanduva, né? Um Flores Parque do Carmo comigo na época. E depois ela comprou um da outra construtora onde eu estava. Aí ela falou, nossa, ela falou, eu lembrei de você, porque eu comprei. E outra, eu já quitei meu apartamento. A vida dela mudou, quitou e comprou um para investimento. Então é isso. É a venda saudável, pessoal. É não enganar o cliente. Cabral, você fala que você dá muito treinamento, você treina, mas eu acho que treinamentos também, buscar conhecimento. O corretor tem que sentir essa carência e ele também buscar ir atrás, sabe? Porque hoje tem tanta coisa de graça na internet, cursos de graça, financiamento de graça, e tem pessoas que não sabem o básico, velho. Sempre pergunta pro gerente, né? Esse cliente tá na qual faixa, né? É estranho. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Se o corretor é novo, o gerente tem obrigação de ensinar. E o que eu falo para os gerentes? Falei, passa aqueles links que a gente tem, de ele vir um vídeo no YouTube, de A, B, pessoas que vendem, né? Não os coach. Fala para ele ver isso, fazer conta, Minha Casa Minha Vida, não ficar dependendo. E eu falo para os corretores que eu faço reunião com os gerentes e eu faço com os corretores também. E eu falo, pessoal, não depende do gerente de vocês. Fiquem espertos, estudem, se atualizem no mercado imobiliário. Aquele cara que não se atualiza, ele não vai vender. Então, eu prego muito isso. A minha vantagem, sabe, que é o que eu uso vocês para aprender, né? Poxa, eu vou falar com o diretor, eu aprendo com o diretor. Quando eu quero ver algo diferente, eu trago um cara diferente, sabe? Tá certo, mas eu também sou assim. Eu sou muito A gente aprende todo dia. O que eu falo os meus gerentes. Nós somos portas que abençoam os corretores e os corretores vão abençoar a gente que a gente comissão. Então, o que eu falo pro gerente, ou você ajuda ou você tira. Não fica com cara assim. Ou você ajuda ou você tira. Agora, na Páscoa, eu fiz uma reunião, foi a minha primeira reunião na Econ+. Eu fiz uma reunião com todos os gerentes, todos os corretores. E a gente sabe, pessoal, aquele corretor novo que está entrando agora, ele está descapitalizado. Verdade. Ele está sem grana para vir trabalhar. De repente, está faltando até as coisas na casa dele. A gente não sabe a situação. Um ou outro corretor fala com a gente. O que eu fiz na Páscoa agora? Eu comprei, acho que foi 10 cesta básica, comprei Colomba Pascoal, fora os Pix. Os corretores adoraram. Falei, gente, a gente vai fazer isso todo mês. Isso foi o que eu falei pro corretor. Agora, você está precisando. Amanhã, você vai estar ajudando. Ele falou, é isso, Cabral. Eu falo para minha esposa, eu quero ganhar dinheiro nessa profissão para me ajudar as pessoas que eu amo. Quem são as pessoas que eu amo? A minha família. Exatamente. Eu gosto de ver bem a minha esposa, eu gosto de ver bem os meus filhos, eu gosto de ajudar a minha sogra, eu gosto de ajudar a minha mãe. Então, assim, a gente tem que ver as pessoas bem. E corretor, não adianta você ficar falando que é corretor. As pessoas vão ver que você é corretor de verdade quando você chegar em casa e falar, mãe, pai, caiu minha primeira comissão. Porque a primeira rejeição vem de dentro de casa, sabe? Eu sofri no início, sabe por quê? Porque na época que eu entrei no mercado imobiliário, igual o Cabral falou no início, você entra no mercado imobiliário quando tudo em tese deu errado. Aí perdeu o emprego, enfim, ninguém te contrata. E eu saí do banco, fui demitido, né? Saí não, né? Saíram comigo pela porta da frente, é claro, né? Eu peguei o seguro-desemprego. Só que, eu atendi muitos corretores. Cara, os caras ganhavam muita grana. Só que assim, entre você ganhar grana e você ser rico, há um abismo. Porque tem pessoas que ganham dinheiro, acha que tá rico, desaparece os plantões de venda, acabou toda a grana, ele volta para o plantão de venda pedindo dinheiro pro gerente de condução. Reclamando da vida porque ele achou que estava rico com 7 mil reais. Aí eu caí no mercado imobiliário. Aí eu fiz minha primeira venda com 15 dias, né? Porque no banco de verdade eu já era vendedor, né? Só tinha cargo de gerente, mas eu era vendedor. Eu falei, caramba, em 7 dias eu ganhei, em 15 dias eu ganhei 8 mil reais. Então se eu fizer 2, é 16 mil. Você começa a multiplicar, né? Mas até hoje, eu com resultados, as pessoas falam, por que você não arruma um emprego de carteira assinada? Cara. Eu contratei um corretor, ele saiu, porque ele queria vender em uma semana.
Ah, meu Deus. Ele saiu. Por que ele não comprou a si próprio para dizer se eu vendi? Aí ele falou, se eu não vender em uma semana, eu vou sair. Falei, cada árvore, ela vai dar o fruto conforme o seu tempo. Tem corretor que vende rápido, tem corretor que não vende. Mas eu falei, aí ele saiu. Aí ele me mandou mensagem no Instagram. Falou, pô, corretora X tá aí com 5 dias, vendeu 2. Eu falei, então, essa venda dela podia ser sua. Ela aguentou o processo. Você entendeu? Então, assim, cada um, pessoal, tem o seu processo. Eu vendi em 30 dias 8 unidades. Tem corretor que em 30 dias vendeu 1. Aí é o trabalho. Mas eu trabalhei muito para vender as 8 vendas. Eu acho que o meu recorde de venda foi 18 apartamentos. Eu vendi em 45 dias. Então, eu não vendi isso. Mas é igual o Cabral falou, tá? Cara, você tem que estar suportando o processo. Eu foquei muito naquilo que eu queria... Não, ali vai ser o que eu vou estourar a boca do balão. E eu foquei naquilo ali. Para mim, nada mais existia, porque toda a minha energia... Porque venda é energia, você sabe disso, né? Venda, cara, chama a gente. Venda. Se você está num plantão de venda com sua energia dissipada, você olha para todo quanto é lado, você não está focado, você não vende. Isso não vai vender. Véio. Por isso que eu não gosto, quando eu era corretor, até gerente, diretor, trabalhar com pessoa reclamona, mimizenta. Cansa, cara, isso cansa. Tudo tem desculpa. E eu também me cansa. Eu tenho pavio curto para muitas coisas, sabe? Assim, cara, assim, ó, não reclama, velho. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Todo mundo saiu de casa com um único objetivo. Bom, imagino que você saia de casa para trabalhar. Entre eu sair para trabalhar e eu trabalhar... Aquele corretor que vem trabalhar 3 dias na semana, dá 5 horas da tarde, ele já vai embora, não trabalha de sábado e domingo, só reclama. Quando vai trabalhar no plantão, ele só fica fumando, assistindo Netflix e conversando. Esse corretor não vai vender... e vai falar que a profissão não é boa e vai contaminar os corretores novos que chegaram. Então, o que eu falo para o corretor? Eu mostro dentro da diretoria, minha diretoria é nova, mas tem corretor que já vendeu 5 no mês. Cabral, tem mais uma perguntinha para você, tá? Aqui, ó. A tua corretora, o nome dela é Esté, mas no mercado imobiliário existe codinomes, tá? Ela colocou assim, ó. Quais as regiões de São Paulo você acredita que tem maior potencial de valorização nos próximos anos? É o centro, né? Por quê? Por causa dessa mudança que está tendo no centro, né? Então, pode ter certeza que vai ter muito lançamento no centro. Eu acredito muito no centro. Na maioria dos plantões que nós passamos hoje em dia, né, existe a plaquinha da prefeitura. Empreendimentos com unidades habitacionais, os HIS, tá? Na Econ ela já segue essa risca ou a prefeitura que exige coloca aquela plaquinha ali? A Econ já serve essa risca já. A Econ, ela teve algum problema na nossa CPI, não? Não. Econ, graças a Deus, é a venda saudável, né? É a venda saudável. O cliente não pode comprar, ele não pode comprar. Entendeu? Não adianta eu querer comprar uma HIS se eu não tenho a minha renda de HIS. Eu vou ter que pagar mais caro, porque é lei, né? Você é mais humano, sabia, Cabral? Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar contigo no dia a dia, né? No dia a dia é tanta correria, né? Eu vi você uma vez ou outra e tchau. Você é mais humano. Acho que você... Acho não, tenho certeza, né? Olha só, acho. Eu acho que no dia a dia, eu acho que você não bota aquela pressão sanguinária. Sabe aquela fama que precede a presença? Que o cara é tão sanguinário que fala assim, meu Deus, fulano já vem, vou trabalhar aqui, não, sabe? Assim, o que eu aprendi é feedbacks positivo. Você pode falar no grupo abertamente. Feedback negativo é chamar o cara na sala e falar. Eu mandei 2 gerentes embora. Eu tô com 45 dias na Econ. Eu mandei 2 gerentes embora. Os 2, cada um por um motivo. E aí eu falei, cara, assim, não dá. Não xingo, não falo palavrão. Mas assim, eu coloco o gerente no lugar dele. Porque assim, se ele não quer ganhar dinheiro... Eu quero. Se ele não quer, eu vou trazer outra pessoa. Inclusive, eu estou saindo do podcast aqui, eu vou conversar com 2 gerentes do mercado imobiliário. Um está na construtora A, outro está na construtora B, e amanhã eu vou falar com uma gerente na construtora C. Então, assim, eu tenho a minha meta. Se eles não querem ganhar dinheiro,
eu vou ganhar. E isso que eu falo para os corretores, falo para o gerente. Gerente, você não precisa ter 50 corretores. Tenha 5, 6 corretores bons. Mas eu acho que isso está virando tendência, sabe? O pessoal está produzindo mais com menos do que com um monte de gente. E isso está virando tendência, porque eu também estava no Nordeste lá, e o que eu mais ouvia é, estamos vendendo mais com menos pessoas. Não é quantidade, é a qualidade. Né? E isso eu passo para os gerentes. Até mesmo porque, sabe, Cabral, acho que quando você reduz, por exemplo, uma quantidade mínima de corretores aceitáveis por gerente, sei lá, 10. Eu entendo que eu vou ter mais leads abastecendo esses 10. Porque se eu tiver 50, mas eu tenho 10 focado, e eu vou ter que dissipar lead para 50 pessoas, né? Aí ele não vai atender o lead, não vai fechar e vai perder aquela venda. Podia estar na mão de uma pessoa mais capacitada. Exato. É o que eu falo para os meninos. Treinamento para você capacitar o seu corretor. Porque o corretor capacitado... Ah, Cabral, eu vou perder ele para o mercado. Você não vai perder. Você não perde. Esse corretor ele vai ficar com você 6 meses, 1 ano. Depois, se aparecer uma oportunidade de uma gerência, ele pode até sair. Mas perder ele não vai, porque eu lembro do meu primeiro gerente ao meu último gerente. E eu lembro que cada um fez para mim me moldar. Puta, eu não trabalhia com esse gerente. Eu não trabalho com esse gerente. E assim com o diretor. Exato. Ó, o nosso programa tá chegando ao fim, tá? Mas passou rápido, hein? Passa rápido. Eu acho que você tem razão, sabe assim, ó. Eu acho que o gerente, ele não perde o corretor se ele for um gerente mais ouvinte. O problema é quando você não é gerente ouvinte. Sabe? Que você parar para ouvir. Cara, infelizmente, não tem como fugir de pessoas que só reclamam. O gerente tem que ter esse ouvido com uma peneira. Infelizmente, eu, Dorival, não tenho essa paciência para gerenciar a equipe. Não tenho. Eu agradeço o seu convite, agradeço todo mundo que me convidou para ser gerente. Eu reconheço a minha limitação. A gestão é diferente do gerente. Eu sou mais aquela pessoa que coordena o todo e diz o que tem que ser feito e ponto. Você, Cabral, está fazendo o que foi feito na diretriz? É isso. Ponto. Eu não quero... Eu sou um cara que... Eu gosto de dizer como deve ser feito e como vai ser feito. Agora, você, enquanto gestor, vai mostrar como que tem que ser feito. Na prática, no dia a dia, assim, sabe? Não, tem gerente que ele é um ótimo corretor, mas para ser gestor, ele não tem essa paciência e nem esse didático. Eu na vida, né? Cara, eu reconheço. Eu sou muito ele vai explodir. Mas tem corretor, igual eu vou dar o exemplo, eu subi agora um gerente, que é o Melati, ele era meu corretor. Tá voando. Esse mês ele ficou em 2º lugar. Os corretores com Cresce estão atrás dele. Por quê? Porque ele era um corretor prodático. Ele sabia fazer mesa, atendimento cliente, se dava com todo mundo. E é um gerente que está arrebentando. Eu falei para você que já era para você ter virado a chave. Ele já gosta de escutar. Mas eu tenho gerente que falou, Cabral, eu não tenho paciência para lidar com o mimizento. Então, se o corretor vir falar alguma coisa, eu já vou logo explodir. Aí eu falei, então... Aí já não explodir, é você falar, você não filtrar para falar, sabe? Ó, Cabral, nosso programa chegou ao fim. Eu vou agradecer você pela sua presença, né? Aprendi muito aqui. Eu acho que eu não tinha tido esse papo que eu já falei contigo, para entender de fato assim, sabe? Existem pessoas que você conversa, mas não se conecta, e tem pessoas que você conversa e se conecta, né? Eu acho que eu senti isso de você, tá? Igual eu falei pra você também, né? Quando eu voltei no Nordeste, ainda meio que estou me achando... Eu tô um mês aqui de volta de São Paulo. Cara, e de verdade, eu estou mais perdido do que segue em tiroteio. Eu sei o que fazer? Sei. Mas é que tanta gente que estava ao meu redor sumiu, que você fala assim... Cara, eu acho que eu sou errado. Claro que não é, mas você fica assim, meu Deus, e agora? Assim, você fica perdido. Você fica perdido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Eu espero que você corretor, para de chorar, porque o mundo não vai voltar para secar as tuas lágrimas. No máximo que vai fazer é te vender um lenço, porque a vida vai continuar do mesmo jeito. Você chorando ou você, né, indo com medo mesmo, fazendo a coisa acontecer. Do contrário, queridão, o mundo não é tão bom da forma que você acha que deveria ser. Dito isso, até o próximo episódio. E o Cabral pode se despedir, Cabral, aí. Prazer estar aqui no podcast do Dorji, batendo esse papo. Pessoal, o que eu vou falar para vocês? Corretor de imóveis é uma ótima profissão. Mudou a minha vida. Pode mudar a vida de vocês. Mas você tem que pagar o preço e querer.
parar de escutar os outros, pai, mãe, esposa, filho, e focar. Sejam bem-vindos ao mercado imobiliário. Vem para ir com mais Diretoria Cabral. Vem. Tchau, tchau, pessoal. Você vai dar